No Justiça para Todos de hoje, vamos entrevistar o juiz federal Bianor Arruda Bezerra Neto, integrante da Turma Nacional de Uniformização no Conselho da Justiça Federal. O doutor Bianor é mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, diretor da Revista da Justiça Federal, professor conferencista e coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Nós vamos conversar com o Dr. Bianor sobre o trabalho realizado pela Turma Nacional de Uniformização e a importância que ela tem para a Justiça Federal como um todo. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Dr. Bianor, muito obrigada por estar aqui no programa Justiça para Todos. Obrigado, Daiane, eu que agradeço a oportunidade. Doutor, a Turma Nacional de Uniformização ela foi criada pela Lei 10.259 de 2001, que é a lei do Juizado Especial Federal, né? Eu gostaria que o senhor explicasse o porquê dessa criação. A lei ela veio para atender um anseio que já existia na Justiça Federal por um procedimento mais célere para julgar as causas cíveis de menor complexidade e as causas criminais de menor potencial ofensivo. Essa realidade ela já existia na Justiça Estadual desde 1995, com a Lei 90/99, mas na Justiça Federal ainda carecíamos de uma lei própria. E ela veio em 2001 para colmatar essa lacuna, digamos assim. Sobre a formação da Turma de Uniformização, quantos juízes que fazem parte e por quanto tempo eles podem atuar nesse colegiado? Perfeito. A turma tem uma composição com 10 juízes federais e mais a presidência de um ministro do STJ. A lógica é que haja uma participação equitativa de magistrado das 5 regiões. Então, são 2 por cada uma das nossas 5 regiões da Justiça Federal. Juízes de primeira instância que são indicados pelos seus tribunais para atuarem aqui em Brasília por um período de 2 anos, podendo haver a recondução. E aí, tudo funciona sobre a presidência de um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido pela TNU. Bom, o trabalho aqui ele é bastante interessante porque a TNU atualmente ela se reúne uma vez por mês. Mas isso não significa que o nosso trabalho ele se restringe à semana que nós estamos aqui em Brasília. Nós, durante aquele mês, preparamos os nossos votos nas nossas respectivas sessões judiciárias por todo o Brasil. Disponibilizamos esses votos no sistema informatizado. Hoje a TNU usa o EPROC. E durante o período de sessão marcado pelo ministro, nós vimos até Brasília e discutimos exaustivamente esses casos e na sessão os julgamos. Basicamente é assim que funciona. O corpo técnico de servidores está aqui em Brasília, de modo que boa parte do trabalho é feito de maneira remota. Quem é esse juiz que trabalha na TNU, doutor Bianor? O juiz que trabalha na TNU é um juiz que ocupa o cargo de juiz federal em uma turma recursal. Nós, se não me falha a memória, Daiane, até conversava com o nosso pessoal na TNU nesta semana, nós temos 68 turmas recursais no Brasil. Então esse juiz que está aqui na TNU, ele integra uma dessas 68 turmas e em razão dessa função que desempenha, o tribunal escolhe um deles para estar aqui durante 2 anos. O senhor falou sobre o corpo técnico que dá todo esse suporte. Quem faz parte desse corpo técnico? O corpo técnico ele é formado por servidores que estão à disposição trabalham no Conselho da Justiça Federal aqui em Brasília e estão à disposição da TNU, lotados lá na presidência da TNU. É uma estrutura hoje que atende à realidade? Eu acredito que sim, Daiane. É uma estrutura que está muito bem montada, uma equipe experiente nos seus integrantes, vamos dizer, fixos. Já está há bastante tempo. Tem alguns que eu gostaria de destacar aqui, a doutora Viviane da Costa Leite, já está desde a criação da própria TNU, de modo que esse trabalho é feito de maneira bastante eficiente. E ele é também, merece destaque, os juízes federais que atuam auxiliando o senhor ministro, presidente do nosso colegiado.
A criação da TNU, a competência, o modo de funcionamento, tudo isso está incluído, faz parte de um regimento interno, né? E nesse sentido, cabe à TNU processar e julgar todos aqueles pedidos de uniformização e de interpretação da lei federal. Queria que o senhor explicasse na prática o que significa isso. Em linhas gerais, imagine o seguinte, então vamos tomar essa realidade como sendo a efetivamente correta, né? 68 turmas recursais. Multiplicando-se por 3, nós temos aí algo em torno de 200 juízes federais julgando em sede de apelação, como chamamos lá, recurso inominado para a maioria. Eu prefiro a expressão recurso ordinário, que é o recurso que traz o processo dos juizados especiais para as turmas. Então nós temos essas 68 turmas e cerca de 200 magistrados. E realidades culturais e também sociais e políticas bastante diversas no país. Então, a turma nacional, ela existe exatamente para tentar, o nosso objetivo, uniformizar a compreensão da legislação federal em torno dos temas que são julgados pelos juizados para todo o país. Então, esse é o nosso trabalho, fazer essa uniformização para que seja gerado o quê? A segurança jurídica, principalmente, para que todos os cidadãos que buscam juizados país afora possam prever e ter a garantia de que seus casos serão tratados de forma semelhante e não de uma maneira diferente em Roraima e outra em Santa Catarina e etc. Então, esse é o desafio da turma, Daiane. Doutor Bianor, a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente continua a entrevista com o juiz federal Bianor Arruda Bezerra Neto, integrante da Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal. Voltamos em instantes. Até já! Voltamos a falar com o juiz federal Bianor Arruda Bezerra Neto. Ele é membro da Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal. E ele está aqui para falar sobre o trabalho realizado pela Turma Nacional de Uniformização e sobre a importância que ela tem para a Justiça Federal. Doutor Bianor, desde que foi criada em 2001 a TNU, quantos magistrados já passaram? Daiane, segundo dados que me foram fornecidos recentemente, teriam passado pela TNU, desde sua criação no dia 30 de setembro de 2002, 91 magistrados de primeira instância, provenientes, portanto, dessas 5 regiões da Justiça Federal. Não é um número redondo, divisível por 5, eu falei que a composição era equânime, mas isso se explica, porque houve aqui e acolá uma recondução de algum magistrado, então deve-se a esses casos particulares. 17 ministros do Superior Tribunal de Justiça como presidentes, podendo-se ser destacado o ministro que inaugurou a TNU, o ministro Milton Pereira, e tantos outros magistrados comprometidos com a ideia dos juizados especiais, destacando-se apenas por uma questão cronológica, os últimos são o ministro Mauro Campbell, um ministro extremamente devotado e entusiasta do projeto, do sistema de juizados especiais, e o atual ministro, que é o senhor ministro Paulo de Tarso Sanseverino, também bastante dedicado e entusiasmado com o microsistema de juizados especiais, que é como nós chamamos. E com relação ao volume, processual, desde o início, dá para apresentar um balanço? Dá para apresentar um balanço, sim. Eu estou de posse desses números. São números realmente impressionantes. Segundo estatísticas que também tive acesso, só o sistema de juizados especiais
federais, ele representa mais de 60% do volume de processos julgados pela Justiça Federal do Brasil. Então, é algo que merece registro, ou seja, mais de 60% do volume, do acervo de processos da Justiça Federal tramita pelos juizados especiais federais e, consequentemente, pelas 68 turmas e podendo chegar até aqui a turma nacional nos casos em que há necessidade de se fazer a uniformização. No início do programa, o senhor definiu, explicou qual que é a competência da Turma Nacional de Uniformização. Eu queria que agora o senhor desse um exemplo de julgamentos que chegam para que se chegue a um entendimento, a uma uniformização. Então, o critério inicial foi o que eu falei, no caso cível, é ser uma demanda de menor complexidade. E isso foi fixado pela lei a partir do valor da causa. Então, se entendeu que menor complexidade seria aquela demanda que possuía um efeito econômico de até 60 salários mínimos. Isso não quer dizer que seja uma demanda que não possua uma produção de prova rica. Isso pode acontecer, viu? Pode ser processo que dependa de perícia, e muitos processos nossos são decididos através de perícia. Também prova produzida em audiência, prova documental, ou até mesmo uma inspeção. O critério eleito pela lei não foi a fartura com relação à produção da prova, mas sim o proveito econômico que se busca. Fixou-se em 60 salários mínimos. E daí, então, na realidade da Justiça Federal, a grande maioria das causas, das demandas que se encaixam nesse perfil, são as previdenciárias. É a grande maioria das nossas demandas. Eu não tenho esse dado, mas acredito que mais de 90%. Mas, além disso, nós julgamos matérias alusivas a servidor público, muitas demandas envolvendo responsabilidade civil, tanto no que diz respeito à busca pela indenização dos danos morais, mas também dos danos materiais. E aí, não só a União, viu, Daiane? Temos as autarquias federais todas e até empresas públicas federais, como o RES nesse tipo de demanda. E ainda pode ser citada, claro que num volume muito pequeno, as demandas tributárias. Não há impedimento para que elas sejam julgadas pelos juizados especiais. A questão é que, em regra, as demandas tributárias elas têm um valor de causa maior que 60 salários mínimos, por isso não chegam com muita frequência aos juizados. Mas aquelas que não superam esse teto estão lá. E acredito que muitas outras poderiam estar. Há ainda um certo desconhecimento com relação a essa competência, pois se entende que só as demandas previdenciárias estariam nos juizados. Isso não é verdadeiro. O critério é mesmo o valor da causa e algumas travas que a própria lei ela traz. E como é que é a atuação ao se deparar com questões de direito material? Isso com relação à TNU, né? Especificando melhor a pergunta, deixa só para tentar dialogar melhor com o nosso telespectador. É comum que no direito a gente divida as questões em dois tipos. A questão que envolve discussão processual e questão que envolve o próprio direito buscado em juízo a partir da demanda. Essa pergunta é muito importante porque a TNU ela não julga questões que envolvam processo, que tenham como centro de sua discussão normas procedimentais, melhor dizendo, e sim questões envolvendo direito material. Então, como é que nós damos o tratamento à matéria? Ao recebermos o recurso ou o incidente aqui na turma, o relator ele vai identificar qual é a questão material que está sendo discutida e vai ver. Tem outros filtros, mas vamos dizer assim, um dos principais filtros que nós fazemos é esse. Vamos ver se há realmente uma divergência entre turmas de regiões diferentes sobre aquele tema, aquela questão de direito material. Se houver, nós avançamos e julgamos o processo aqui na TNU. E quando não há? Quando não há, então a turma ela não conhece do recurso e devolve para a turma de origem. Doutor, e como é que é o trâmite dentro da Turma Nacional de Uniformização? Em geral, como é que o processo caminha? Ele chega, Daiane, vai para a presidência, que faz lá a grande triagem.
para saber se temos ali realmente uma controvérsia, se não está se discutindo matéria constitucional. Aliás, nós, na sessão do mês de dezembro de 2018, aprovamos uma nova súmula da TNU, deixando claro que matéria constitucional não pode ser discutida no âmbito da TNU, a não ser que seja tema já definido pelo Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência pacífica, reiterada. Pois bem, então a presidência ela faz esse filtro, se é matéria processual, se é matéria que está querendo reexaminar fatos, nós também não discutimos, não fazemos reexame de provas na TNU, assim como a questão constitucional. Então, não existindo nenhuma dessas, vamos chamar assim, travas legais ou aquelas que foram construídas depois com fundamento legal, a presidência ela distribui os processos entre os relatores, que poderão, a seu juízo, novamente realizar esse mesmo filtro, a fim de que seja o voto apresentado e levado à sessão para julgamento. Doutor Bianot, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. E o Justiça para Todos volta a falar com o juiz federal Bianor Arruda Bezerra Neto. Ele é membro da Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal. Doutor Bianor, eu queria saber uma seguinte situação. Houve uniformização de entendimento num caso, mas posteriormente chegaram outros processos semelhantes. Qual é a atuação do colegiado? Bem, essa pergunta é muito boa, Daiane. Se nós já resolvemos aquela questão, pacificamos, quando nós recebermos novos casos, nós vamos apenas identificar a situação e devolvermos para a turma de origem para que aplique o mesmo entendimento já decidido. E isso realmente acontece bastante, porque muitos dos recursos eles estão em tramitação entre os estados, a Justiça Federal de cada estado e a turma. Nesse meio tempo a gente pode decidir uma questão relevante. E aí aqueles casos, ou que vão chegar, ou que já estão lá na turma, eles vão ser devolvidos para que o nosso entendimento seja aplicado. Agora falando em números, quantos processos a turma já julgou? Pois é, esse é um dado realmente que surpreende e é bastante relevante. Como já afirmei, a turma foi criada no ano de 2002. Ali, naquela ocasião, nós tivemos uma distribuição de 405 processos apenas. No ano de 2003, com a turma já criada, nós tivemos uma distribuição ainda menor, 203 processos. Mas isso foi num crescendo, principalmente em razão do aumento dos juizados nos diversos tribunais que nós temos, nos 5 tribunais, e hoje, em números de 2018, não incluídos aqueles da sessão do mês de dezembro, nós já recebemos 26.521 processos. Então houve um salto aí de 405 para 26.521 processos. Em termos de julgamento, os números também são impressionantes, porque esses que falei são relativos à distribuição. E julgados pelo plenário da turma foram, no ano passado, 6.615 processos e até o momento que essa pesquisa foi feita, 2.065 processos. Mas isso não é o número de processos que chega, é o que nós julgamos no plenário da TNU, porque, como acabamos de falar, muitos são devolvidos porque a questão já foi examinada pela turma e não precisa mais ser julgada novamente, ou não é um caso de incidente de uniformização. Doutor Bianot, quais os resultados práticos desde a criação da Turma Nacional de Uniformização? Olha, eu penso que o maior resultado prático é exatamente aquilo que advém do cumprimento da missão da turma, que é tentar uniformizar o pensamento dos juízes brasileiros. E eu acho que
O interessante da TNU, e nisso ela se difere do sistema comum do judiciário brasileiro, é que ela tem integrantes que têm apenas um mandato de 2 anos, podendo ser renovado. E isso faz com que grande parte dos juízes que estão nas turmas recursais possam vir aqui para Brasília para também participar dessa jurisdição que tem por finalidade a uniformização. Então nós não ficamos com o entendimento apenas de 10 juízes. Esses 10 apenas compõem momentaneamente a turma. Como a gente acabou de falar no bloco anterior, já 91 juízes passaram pela turma recursal. E isso acho que agrega muita qualidade e, sobretudo, muita legitimidade, porque somos nós que estamos uniformizando a jurisprudência que nós mesmos vamos aplicar lá nas turmas de origem. Agora eu queria que o senhor falasse sobre o Fórum Virtual. O que é e como funciona? O Fórum Virtual ele é uma ferramenta que está disponível no nosso sistema informatizado que permite que essas discussões que são candentes nos juizados especiais, até mesmo nos juizados de primeira instância, possam ser objeto de discussão por todos, mesmo que não estejam aqui na TNU. Até mesmo também os servidores que estão lá na Justiça Federal podem participar do fórum, propondo temas e debatendo com o Brasil todo. São as possibilidades que a vida informatizada ela nos proporciona. E a TNU está sabendo aproveitar isso. E essa interação maior, inclusive com servidores, qual o benefício disso para o sistema? Acredito que o benefício é sempre o maior, que é o aperfeiçoamento. Nós fizemos um encontro aqui no Conselho da Justiça Federal, que foi promovido a partir do entusiasmo do próprio ministro Sanseverino. Nós reunimos juízes de turma recursal de todo o Brasil e respectivos assessores. Não todos, mas uma boa parte. Exatamente para discutir esses temas, que podem ser também discutidos no plenário virtual. Mas trazer as pessoas aqui para Brasília, para fazer meio que um balanço das nossas dúvidas, das nossas sugestões, compartilhar as nossas dificuldades, isso ajuda. E o objetivo é um só, uniformizar e evoluir. Porque a partir dessas ideias nós trazemos reflexões que talvez não tivéssemos, caso não houvesse essa interação. Então o objetivo é esse. E quais são hoje os projetos de destaque da TNU? Eu acho que a TNU hoje está consolidando o projeto do seu sistema, o EPROC. Houve um entusiasmo muito forte por parte da maioria dos que têm poder de decisão com relação a esse respeito. O sistema está aí sendo testado, está sendo desenvolvido. Vai continuar o projeto das sessões itinerantes, que não é novo, mas é sempre bom destacar, porque na medida em que a TNU ela faz sessões também outras, na sede de outros tribunais e também na sede de outras sessões judiciárias, isso aproxima, né? Não só o jurisdicionado, mas também todos aqueles que fazem parte do sistema GF. O projeto também é um projeto muito interessante de que a TNU julgue cada vez mais e tão somente os temas representativos de controvérsia e não julgue qualquer tema que chegue, mesmo que passe naqueles filtros todos. E penso que estamos percorrendo um bom caminho, um caminho que só tende a frutificar. Essa é a minha expectativa. Doutor Bianor, diante de tanta modernidade, qual é hoje o perfil, como é que é a postura do magistrado que está voltada a uniformizar entendimento? Perfeito. Eu acho, Daiane, isso aí é uma opinião muito particular minha, mas eu tenho expressado isso com relação aos colegas. Um dos principais atributos para esse colega é, primeiro, ele ter uma clara consciência de que estamos passando por um momento de transição no direito brasileiro e diferenciar o que é jurisprudência e o que é precedente. A TNU, ela trabalha com as duas categorias, tanto jurisprudência, que é, vamos dizer, um conjunto de decisões que vão no mesmo sentido, elas vão seguindo uma mesma linha de raciocínio e vão desembocando numa mesma conclusão para a solução de determinado problema ou questão jurídica, e o precedente, que é uma decisão que precisa ser encarada com, vamos dizer,
maior complexidade, ela requer maior elaboração, porque nela nós temos que deixar claro e bem explicado como é que o juiz chegou à construção daquela norma do caso concreto, aquela narrativa final adotada pelo judiciário, para que esse critério, esse raciocínio empregado, ele sirva para nortear não só aquele caso, mas tantos outros que sejam com ele afins. Então acho que tem que ter essa clareza e tem que vir imbuído do espírito de respeito ao que já foi construído pela TNU, pelo STJ, pelo Supremo, e agregar mais ideias, mas sempre respeitando o nosso passado. Doutor Bianor, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Justiça para Todos. Eu também agradeço a oportunidade que a JUF dá à TNU para divulgar um pouco mais sobre o seu trabalho e a sua estrutura. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.